Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Ainda estou no Brasil, agora aqui no Rio de Janeiro um tempo muito chuvoso, tempo ruim, o tempo deu uma fechada, está ventando bastante, então me desculpem o barulho do vento. Estou trazendo notícias atualizadas sobre a situação em Israel, tanto com o Hamas quanto com o Líbano. O Hamas rejeitou publicamente a oferta que Israel fez para um cessar-fogo temporário na faixa de Gaza, que previa a libertação de metade dos reféns vivos e os restos mortais dos reféns que ainda estão em poder do Hamas. E o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu mandou um recado, fez um pronunciamento à nação explicando a situação sobre essa negativa do Hamas e o porquê que Israel está agindo dessa forma. O Hamas, ele rejeitando essa oferta de Israel, ele claramente deixa óbvio que eles não estão interessados em paz, e sim em uma guerra perpétua, em um terror perpétuo. E Netanyahu se pronunciou dizendo que ele não se renderá ao Hamas. Israel não se renderá ao Hamas. Israel não encerrará a guerra em Gaza para recuperar reféns. E também não se pode enganar o Hamas. Tem muita gente nas redes sociais dizendo, não, mas espera aí, é só Israel dizer que vai parar a guerra, esperar receber os reféns e depois retomar a guerra. Só que as pessoas acham que o Estado de Israel, sendo um Estado democrático, um Estado que respeita as leis, pode agir dessa forma. Muita gente, inclusive especialistas, acham que isso é uma atitude correta e que assim Israel continuaria a ter apoio da comunidade internacional, principalmente a comunidade que já é a favor de Israel, que já apoia as ações de Israel. E não, isso é o contrário. O primeiro-ministro disse e insiste que a luta não terminará até que o grupo terrorista seja destruído e ridiculariza os especialistas que dizem que ele poderia enganar o Hamas com uma falsa promessa de acabar com a guerra, resgatar os prisioneiros e então retomar essa guerra. O primeiro-ministro prometeu na noite de sábado que não encerraria a guerra com o Hamas em Gaza até que o grupo seja removido do poder, chamando suas atuais exigências para um acordo de libertação de reféns como condições de rendição. O que o Hamas quer é a paralisação total da guerra em Gaza em troca da libertação de reféns. E se isso, sinceramente, se isso acontecer nesse momento com Israel, isso seria uma rendição ao Hamas e um novo ataque a Israel. Era só questão de tempo. Uma nova tentativa de sequestrar novos israelenses seria apenas uma questão de tempo. E isso é fato. Falando em um discurso em um vídeo pré-gravado em seu gabinete, Netanyahu descreveu no dia anterior como uma declaração especial sobre um assunto diplomático. Netanyahu argumentou que o Hamas reabilitaria suas capacidades militares se o conflito terminasse. E isso é fato. Ele afirmou que não era possível enganar o grupo terrorista para que encerrasse a guerra em troca dos reféns e depois retomasse as operações militares, devido aos compromissos internacionais vinculantes que o Hamas exigia como parte do fim das hostilidades. Aqueles que sugeriram essa ilusão de engano não tinham ideia de como funciona a política internacional, disse o primeiro-ministro. Ele também acusou o Hamas de impedir um acordo recente proposto para retorno de reféns israelenses devido às suas exigências de um fim permanente à guerra atual e uma retirada total de Israel da faixa de Gaza. E argumentou que o fim da guerra reverteria as conquistas de Israel durante o conflito. E isso é verdade. Lembrando que isso não é uma guerra, não é um jogo de tabuleiro. Você não está jogando uma guerra em war com a sua família no fim do ano. Isso é uma guerra real, que a grande maioria dos especialistas fora do Oriente Médio nunca presenciaram, nunca viveram uma guerra de fato.
primeiro-ministro prometeu ainda, em seu discurso de 12 minutos, que continua comprometido em impedir que o Irã obtenha armas nucleares e criticou as críticas recentes sobre sua falha em atacar as instalações nucleares iranianas como hipocrisia. Surgiu um boato dizendo que Israel já tinha um plano para atacar as instalações iranianas, mas que os Estados Unidos teriam bloqueado, teriam amarrado as mãos de Israel para que esse ataque não acontecesse. A verdade é que o que a gente sabe, população normal, mídias, é a ponta do iceberg que eles querem que a gente saiba. De fato, só quem está envolvido nessa situação é que sabe o que foi dito, o que foi no desenrolar dessa história. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas acusou Netanyahu de não ter nenhum plano para trazer os reféns de volta, em resposta aos comentários do primeiro-ministro, e disse que a única solução era acabar com a guerra. Olha, eu sempre falo isso desde o início desse conflito todo. Eu não tenho nenhum parente sequestrado em Gaza, graças a Deus, não tenho nenhum amigo sequestrado em Gaza, e eu tenho certeza absoluta que talvez a minha posição, a minha forma de pensar hoje seria diferente se eu tivesse. Mas hoje, na atual conjuntura, parar uma guerra agora, da forma que está organizado o Hamas. Hamas recrutou mais 30 mil jovens para suas frentes de batalha. 30 mil jovens. E aí as pessoas perguntam, mas espera aí, Israel não está bloqueando a ajuda humanitária? A ajuda humanitária bloqueada para entrar em Gaza é um dos cortes de orçamento do Hamas. Porque essa ajuda humanitária, quando entrava em Gaza, ela era capturada pelo Hamas e o Hamas vendia essa ajuda humanitária para a própria população de Gaza. E assim conseguia dinheiro para poder recrutar esses novos terroristas para as suas linhas de frente. E já tem um relatório dizendo que o Hamas já recrutou mais 30 mil jovens. Aí você para uma guerra agora e esses jovens, eles novamente são treinados para sequestrar israelenses, para cometer atentados em Israel, para tentar novamente invadir Israel. Faz sentido? Você já perdeu muito mais soldados do que a quantidade de reféns que foi feita no Festival Nova e na invasão de Israel. Não faz muito sentido sair de uma guerra agora sem literalmente acabar com a liderança do Hamas, tirar o Hamas do poder. Não existe outra opção. Netanyahu divulgou em seu vídeo pré-gravado, esse vídeo que ele divulgou agora, só um adendo, o Netanyahu não concede entrevistas a canais israelenses com perguntas, respondendo a perguntas dos jornalistas há mais de 4 meses. E nesse vídeo foi feito logo após o fim do feriado de Páscoa judaica e 2 dias após o Hamas rejeitar publicamente uma proposta israelense de um cessar-fogo. Ele divulgou que os principais canais de TVs hebraico 11, 12 e 13, aos quais Netanyahu não dá mais entrevistas, esses canais não exibiram a sua declaração em vídeo na íntegra, ou seja, divulgaram só um pedacinho do vídeo. Não encerraremos a guerra de reavivamento antes de destruir o Hamas em Gaza, devolver todos os nossos reféns e garantir que Gaza não represente mais uma ameaça a Israel, afirmou Netanyahu usando o seu nome preferido para o conflito, iniciado pelo ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel. Ele disse que o Hamas está exigindo uma retirada total de Israel de Gaza, incluindo do corredor Filadélfia, que já é um local conhecido de entrada de contrabando, tanto de armas, de dinheiro, de matéria-prima para construção de mísseis, é o corredor Filadélfia. E isso está trancado pelo exército de Israel. O exército de Israel está tomando o corredor Filadélfia, já está tomado, né? Está controlando o corredor Filadélfia. Então, uma das principais exigências do Hamas em uma, vamos dizer, uma tratativa com o exército de Israel para um cessar-fogo é a retirada do exército do corredor Filadélfia. E o Netanyahu já disse que não sairá do corredor Filadélfia.
na fronteira entre Egito e Gaza e na zona tampão que Israel estabeleceu ao redor do território e declarou que o Hamas está exigindo garantias internacionais vinculativas para garantir que Israel não volte à guerra após a libertação dos reféns. Já é uma demonstração também que o próprio Hamas sabe que Israel respeita as leis. Apesar de divulgar que Israel está sempre quebrando acordos de cessar-fogo, burlando regras, cometendo crimes de guerra, eles próprios sabem que Israel não burla as regras. Tanto é que eles estão buscando assinar esse tipo de exigência para confirmar e para garantir que Israel não retome os ataques após receber os reféns de volta. Aqueles entre nós que estão dizendo para nos rendermos aos ditames do Hamas, estão dizendo: se entreguem agora, deixem o Hamas e o corredor Filadélfia, enganem o Hamas, prometam que não voltarão para a guerra e quando tiverem todos os reféns de volta, voltem para a guerra. É aquela opinião dos jogadores de jogos de tabuleiro que acham que isso tudo é no jeitinho, que é na enganação. Se Israel fizer isso, Israel perde automaticamente todo apoio dos países ocidentais que apoiam Israel hoje em dia. Isso é muito delicado e só quem realmente sabe lidar com guerras sabe como funciona. O Hamas é um grupo terrorista, um grupo de assassinos desprezíveis, mas não são estúpidos. Eles estão exigindo garantias internacionais vinculativas que não permitam essa ilusão de engano que todos esses especialistas estão sugerindo. Essas pessoas não têm ideia de como funciona o sistema internacional. Ninguém, nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia, nem os outros membros do Conselho de Segurança da ONU cooperarão com esse esquema, o que tornará impossível o retorno à guerra. Não teremos legitimidade para fazer isso. Não existe obrigação falsa. Se nos obrigarmos a não lutar, não poderemos voltar a lutar em Gaza. É simples, firmou um compromisso, Israel vai cumprir esse compromisso. Falando sobre a exigência do Hamas por um acordo para a libertação dos reféns, Netanyahu disse que se Israel se rendesse aos ditames do Hamas, perderia todas as suas conquistas durante o conflito, que alcançamos com o mérito dos nossos soldados, dos nossos caídos e dos nossos heroicamente feridos. O primeiro-ministro argumentou que se Israel não completar a destruição das capacidades militares do Hamas, o seu próximo ataque a Israel e a sua próxima tentativa de tomada de reféns serão apenas uma questão de tempo. Foi exatamente o que eu falei no início do vídeo. Deixar o Hamas no poder, deixar o Hamas se rearmar e deixar o Hamas no controle de um território em que ele consiga deixar entrar armas, contrabando, matéria-prima para foguetes, é só uma questão de tempo para Israel voltar a ser atacado. Deixar o Hamas no comando de Gaza seria uma grande derrota para Israel e uma grande vitória para o Irã, disse Netanyahu, que durante 18 meses de guerra evitou apresentar um plano concreto para Gaza no pós-guerra. Não vou desistir das armas do Irã. Referindo-se à ameaça do programa nuclear iraniano, o primeiro-ministro instituiu que continua comprometido em impedir que Teherã obtenha suas armas nucleares. Não vou desistir disso, não vou abrandar e não vou recuar nem 1 milímetro. Então a ideia de estar fixa nessa situação do Irã. Agora sobre o Líbano. Pela primeira vez desde o cessar-fogo, o exército libanês afirma ter frustrado ataque com foguetes contra Israel. Vou repetir. O exército libanês disse agora, no domingo, hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 20 de abril, o exército libanês informou que prendeu e frustrou um ataque contra Israel, um ataque que estava pronto para ser executado usando foguetes. O exército relata que prendeu os envolvidos, confiscou foguetes e plataformas de lançamento em incidente relacionado ao lançamento de foguetes em março. O comandante do Hezbollah foi morto em um ataque israelense. O exército libanês anunciou no domingo que frustrou um ataque de foguetes planejados do Líbano contra Israel pela primeira vez desde o cessar-fogo em novembro. De acordo com o comunicado das Forças Armadas libanesas, as forças invadiram um apartamento na área da cidade de Sidon,
confiscaram foguetes e plataformas de lançamento e prenderam vários indivíduos. Afirmaram ainda em um comunicado que as prisões estão ligadas a outros ataques na semana passada. Acrescentou que, enquanto a inteligência militar investigava o caso, os investigadores receberam informações de que um novo ataque de foguetes estava sendo planejado. E ele informou também que tropas invadiram esse apartamento perto da cidade portuária do Sul, confiscaram alguns foguetes e lançadores e detiveram várias pessoas envolvidas na operação. Os detidos foram encaminhados às autoridades judiciais. E na quarta-feira passada, o exército libanês, em um comunicado, disse que autoridades detiveram várias pessoas, incluindo vários palestinos, no Líbano, que estavam envolvidos no disparo de foguetes em 2 ataques separados contra Israel no final de março, que desencadearam intensos ataques aéreos israelenses em partes do Líbano. O exército libanês finalmente fazendo o seu papel. Mas a gente sabe que quem detém as armas, quem detém o poder, quem detém a força bruta no Líbano é o Hezbollah e não o exército libanês. Vamos ver aonde isso vai dar. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece, se inscreva no canal, ativa o sino, deixa o seu like é muito importante para esse vídeo e compartilha esse vídeo com um amigo seu. Um forte abraço, eu volto a qualquer momento com novidades direto do Brasil, mas notícias lá de Israel. Forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.